Seja convosco. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé e nós vamos ler um versículo, depois vamos ver outros textos, mas primeiro nós vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Hoje eu quero falar sobre primícias, mas eu quero introduzir a palavra, embora eu vou ler esse versículo que ele já é bem específico, mas eu quero colocar um tema na nossa reflexão, que é primeiro Deus. E eu vou colocar dentro das Escrituras esse princípio, para que nós venhamos nos aprofundar nele. Deus tem uma bênção especial para as nossas vidas e nós vamos aprender, vamos renovar nosso conhecimento, porque muitos de nós já temos conhecimento aprofundado sobre isso, mas é muito importante que voltemos para as Escrituras. Provérbios capítulo 3, o versículo número 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho ou de alegria os teus lagares. Quero convidá-los para que nós venhamos orar, antes de tomar o assento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e nós reverenciamos a Tua Palavra. Queremos, ó Deus, abrir o nosso coração para que o Senhor venha de encontro com a Tua Palavra, ao propósito central, diretivo, daquilo que o Senhor nosso Deus tem para as nossas vidas, para fazer de nós que servimos ao Senhor um diferencial nesta terra, glorificando o Teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. Nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida para o Teu louvor, para que o Teu nome seja conhecido na terra. E nós tememos e trememos diante do Senhor e da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos, por gentileza. Primeiro Deus. Algumas pessoas leem a Bíblia e entendem o lugar de Deus e aquilo que se oferece a Deus, talvez, por último. E até mesmo alguns diz que deixam por último o mais importante. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós não encontramos esse princípio de Deus estar por último ou de ser lembrado por último. Mas na nossa prática, nós vivemos isso em muitas realidades. Por exemplo, nas nossas tomadas de decisões, as mais simples tomadas de decisões, geralmente, nós tomamos pelas nossas experiências, pelas nossas capacidades. Quando não dá certo, então daí nós vamos orar a Deus para saber por que não deu certo, por que aconteceu daquela forma, mas geralmente nós vamos na nossa experiência. As nossas decisões geralmente são tomadas precipitadamente da nossa maneira. E nós encontramos homens de Deus, a história da palavra de Deus, que fizeram exatamente isso. Também nós subestimamos a força do inimigo e nós superestimamos a nossa força, a nossa capacidade. Tem um exemplo bíblico da conquista da cidade de Ai, ou Ai, em que eles subestimaram a força do inimigo e foram na própria experiência, na força deles mesmos, e levaram uma lava. E daí então eles foram consultar ao Senhor, e o Senhor deu a instrução, e na segunda vez que eles foram para a batalha, eles foram vitoriosos, porque ouviram ao Senhor.
Então, nós precisamos aprender esse princípio. E eu quero tomar eu não tenho todo o tempo para colocar todo o princípio bíblico das primícias e todos os versículos bíblicos, mas eu quero falar alguns e refletir com vocês sobre isso. Primeiro, quando nós abrimos o Gênesis, no capítulo 1, no primeiro dia da criação, nós vamos encontrar Deus criando a luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz, para separar a luz e as trevas. E qual a importância de Deus ter usado o primeiro dia, a primeira obra da criação, para criar a luz? 1 João 1,5 diz que Deus é luz, e nele não há trevas. Então Deus, em primeiro lugar, Ele colocou na obra da sua criação aquilo que Ele é, a essência daquilo que Ele é. E Deus quer impregnar aquilo que Ele é, a sua essência, o seu caráter, na vida daqueles que são dEle. Eu me lembro que teve um ano quando a biometria no recadastramento eleitoral foi feito em Maringá. Havia anúncio, preparação para todo mundo ir fazer o recadastramento e a biometria. E no último dia, eu estava me preparando para ir a algum lugar e eu liguei a TV no jornal local e eu vi na fila do jornal local diversos membros da igreja onde eu era pastor. E naquele momento eu fiquei um pouco decepcionado. Mas imediatamente eu fui remetido àquele ditado que as pessoas dizem assim: nós somos brasileiros. Brasileiro é assim mesmo, deixa tudo para a última hora. E na próxima oportunidade que eu tive, eu comecei a conversar com os irmãos, que realmente nós somos brasileiros. E existem algumas práticas dos brasileiros que são comuns a todos nós. No entanto, nós temos uma nova identidade. Nós fomos feitos filhos de Deus. E há um ditado também que diz que filho de peixe é peixinho. Então, se filho de peixe é peixinho e nós somos filhos de Deus, nós temos que ter o caráter do nosso Pai. Nós temos que ter a postura do nosso Pai. E nós encontramos também nas Escrituras, na sequência, inclusive quando nós vamos lá para os mandamentos, numa versão de Bíblia que eu encontrei aqui, Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás outro Deus antes de mim. Ou não terás outros deuses diante de mim, algumas versões. Mas não só diante de Deus ou diante da presença dele, mas vamos dizer assim, antes dele. Ele deve ser antes de todas as coisas. E quando Jesus falou a respeito dos mandamentos, do relacionamento com Deus, lá em Mateus 22, 37 e 38, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Então, o amor a Deus deve estar em primeiro lugar. E algumas vezes nós achamos que nos relacionamos com Deus e amamos a Deus porque nós ouvimos a voz de Deus, ou porque nós queremos, e até quem sabe porque nós somos bons. Também quando nós damos alguma coisa, entregamos alguma coisa a Deus, que seja o culto, o louvor, ou uma oferta, ou o dízimo, nós dizemos assim: eu estou fazendo isso para Deus, para que Deus me abençoe depois. Mas as Escrituras nos mostram, num princípio de colocar Deus em primeiro lugar, e como Deus faz as coisas. Por exemplo, Jó 41:11 nos diz que quem primeiro deu a Deus, quem primeiro me deu, Deus está falando aqui na sua palavra inspirada, quem primeiro me deu para que depois eu haja de retribuir-lhe. Pois tudo que está debaixo dos céus é meu. Também nós vamos encontrar lá no Salmos 24, versículo 1, o texto diz assim: do Senhor é a terra e todos os seus habitantes, tudo que nela há pertence ao Senhor. Quando nós temos a noção de que tudo pertence ao Senhor, inclusive nós não temos dificuldade de dar nada ao Senhor, porque tudo é dele, a nossa vida inteira pertence a Ele, e se inverte a realidade do pensamento em que, na verdade, quem nos deu primeiro foi Deus.
Tudo que nós temos e tudo que nós somos, foi Deus que nos deu. E quando nós damos a Deus, nós não damos para que depois Ele tenha que nos dar, ou tenha que nos pagar, ou seja, obrigado a nos pagar. Mas nós damos a Deus como reconhecimento, que o lugar primeiro é dEle, que primeiro é Deus antes de todas as coisas, que nós devemos servir a Deus antes de todas as coisas, obedecê-lo, amá-lo antes de todas as coisas. Em Mateus 6,33, o contexto fala de não estar preocupado com o que comer, com o que vestir, onde morar. E aí Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ou todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Moradia, alimentação, vestimenta, tudo aquilo que está no contexto ali do versículo 33. Mas geralmente nós buscamos as demais coisas. Por exemplo, se não dá para ir no culto, domingo, tudo bem, domingo que vem tem culto de novo. Se estiver chovendo, é uma desculpa boa para ficar em casa. Se estiver chovendo granizo, então, meu Deus. Se estiver frio, e se tiver muito calor, dá uma moleza, então é melhor você não ir. Mas na segunda-feira, no dia de trabalho, o dia que nós temos um patrão chamado Mamão, o dinheiro pelo qual nós trabalhamos e servimos a ele, e ele manda na nossa vida. Eu não quero levantar, mas eu levanto mesmo sem querer. Eu não quero ir trabalhar, mas eu vou mesmo sem querer, porque eu tenho alguém que está em primeiro lugar, invertido a ordem da situação. Por que eu digo isso? Porque quando a Bíblia fala de Mamão, ela não fala da característica do dinheiro e da bênção que ele pode proporcionar como provisão, mas da vida que nós damos ao nosso dinheiro e o significado que nós damos a ele, porque o dinheiro que é meu, eu tenho relacionamento com ele de acordo com o significado que eu dou. Se eu mandar ele matar, ele mata. E se eu mandar ele fazer o bem, alimentar alguém que tem fome, ajudar alguém, ele também vai e faz. Ele simplesmente obedece ordem. Mas quando eu coloco esse dinheiro que deve me servir, e eu passo a servir ele, não importa a quantidade, porque tem gente que acha que para você servir o dinheiro, você tem que ter muito dinheiro. Mas a verdade é que tem muitas pessoas que servem praticamente nada, ou nada, porque vivem à busca dele, e ele determina exatamente as suas decisões. E a expressão mamão significa o seguinte: dar vida a algo inanimado. Ou seja, o dinheiro que é inanimado, que deve obedecer você passa a servi-lo e adorá-lo, e ele passa a ter vida, porque ele passa a comandar a sua vida. Quando nós entendemos que o dinheiro nos serve, e aquilo que nós recebemos é provisão, como Jesus nos ensina a orar em Mateus 6, lá na oração do Pai Nosso, no início do texto, onde ele diz assim: vocês vão orar assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós entendemos que é Deus que nos dá a provisão. E é tão importante entender isso, porque se voltarmos ao maná, o maná não podia ser armazenado, e nós vivemos querendo armazenar, porque a nossa confiança está no armazém, a nossa confiança está no depósito, a nossa confiança está no mamão, que é o nosso Senhor, que nos dá segurança. Mas Deus quer que a nossa segurança esteja nele. Se ele te dá o maná fresco para hoje, e é muito importante ter um emprego, é muito importante ter o nosso salário, isso é muito importante, mas você não depende desse emprego no sentido exclusivo e nem desse salário, porque se essa porta se fechar, o Deus que é o provedor e que te sustenta, Ele vai abrir outra, e Ele vai te abençoar. E quando nós acreditamos e confiamos em Deus, que se Ele nos dá o maná fresco para hoje, nós podemos dormir em paz, porque amanhã Ele nos dará um novo maná fresco, porque Ele é o nosso provedor, nós vamos viver uma vida muito mais tranquila, e é isso que Deus quer. Esse Deus que é provedor, Ele nos dá paz e segurança. Mamão, ele nos assusta e nos amedronta. Olha só, quando Jesus tinha que pagar imposto, ele foi cobrado pelo imposto pelos romanos, ele disse a Pedro, um de seus discípulos, disse assim: olha, vai ali e lança o anzol, e o primeiro peixe vai ter uma moeda.
e você vai pegar a moeda e vai pagar um imposto por mim e por você. Mateus 17, 27. O primeiro peixe, ou seja, a provisão está na boca do peixe. E, logicamente, se ele era pescador, a provisão estava no seu trabalho. O pescar estava ligado ao seu trabalho. Aquilo que você vai fazer na direção de Deus, a provisão está ali. Deus não vai deixar faltar nada. É verdade que nós temos medo, é verdade que as más notícias e as situações, as circunstâncias, principalmente quando nós colocamos o pé no chão e andamos na realidade, a realidade nos assusta. Mas, quando nós temos fé, nós não andamos por vista, e nós conseguimos ver a vitória de Deus e a segurança de Deus, e vivemos nesta segurança. Mateus capítulo 20, o versículo 27 diz assim: qualquer um de vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Por quê? Porque o primeiro lugar pertence a Deus, e eu não posso usar um lugar que pertence a Deus. Eu preciso dar o primeiro lugar a Deus. Aquele que quer ser o primeiro precisa aprender a servir, precisa ocupar o lugar de servo. Algumas coisas importantes também que aconteceram como primeiro. Alguém diz assim: mas o dia de servir a Deus e tal, e o dia de honrar a Deus, o simbolismo, logicamente, do descanso, até porque a palavra sábado significa descanso, e nesse sentido de descanso espiritual, biblicamente falando, nós temos o nosso descanso em Jesus, e o sábado ele era uma sombra, a palavra de Deus diz que ele era uma sombra, e ele apontava para aquele que havia de vir. O sábado era um simbolismo daquele que havia de vir, e Jesus veio, então nós não vamos ficar com o sábado, nós vamos ficar com Jesus. E alguns acontecimentos marcantes aconteceram não no sábado, no último dia, mas aconteceram no primeiro dia. Nós vamos, por exemplo, para Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 9, e os evangelhos idênticos que falam da ressurreição. Nós vamos ver que, tendo passado o sábado, no primeiro dia da semana, ou ao raiar o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus, ela aconteceu no primeiro dia da semana. Outra coisa muito importante, o que significa o primeiro? O primeiro nem sempre é aquele que vem primeiro. Por que, pastor, nós celebramos as primícias no segundo domingo, a ceia no primeiro domingo? Primícias não tinha que ser, então, no primeiro domingo? Olha, em João 1,15, o texto diz assim, olha, João testificou dele dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, mas ele é antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. Então, o fato de nós entendermos quem é o primeiro não significa necessariamente que ele tenha vindo primeiro. Nesse caso aqui, João veio primeiro. 6 meses antes de Jesus nascer, nasceu o precursor, aquele que veio preparar o caminho e que veio anunciar a chegada do Messias. E Jesus veio depois, só que Jesus disse ser o primeiro. Também nós vamos ver em João 8,58 que Jesus diz que ele é antes que Abraão existisse. Então ele é o primeiro, ele tem a primazia. A importância de entender esse significado. Outra coisa importante ainda é que os discípulos, mesmo sendo judeus e tendo o sábado como importante, eles se reuniam no primeiro dia da semana para a celebração. Temos um exemplo em Atos 20, versículo 7, que diz que no primeiro dia da semana os discípulos se ajuntaram para partir o pão. E Paulo estava com eles. E eles prolongaram a prática da comunhão até a meia-noite. Atos 20, versículo 7. Atos 26, 23 diz que Cristo devia padecer primeiro e depois ele deveria ressuscitar, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, para anunciar a luz àqueles que estavam em trevas, ou seja, aos gentios. E nós vamos encontrar, desde o Êxodo, em todo o Primeiro Testamento, muitos textos que falam sobre as primícias dos primeiros frutos da terra, dos primeiros frutos dos animais, as primícias que deveriam ser entregues ao Senhor do primogênito, o primeiro filho homem. Quando acontecesse, logicamente, de que o filho devesse ser consagrado ou entregue como primícias, o primogênito,
logicamente ele não deveria ser morto, porque é uma criança, e Deus nunca ordenou em tempo algum que se matasse seres humanos. Até mesmo no momento em que ele pediu a Abraão, o seu único filho, Deus estava mostrando ali que todos os deuses dos pagãos recebiam oferendas de seres humanos que eram mortos e oferecidos a eles. Se Deus tivesse, então, exigido de fato que Abraão matasse seu filho, Abraão teria feito a Deus aquilo que todos os outros faziam aos seus deuses. Mas Deus exatamente fez ali uma prova de que ele não era Deus como os outros deuses falidos dos pagãos. Então, ele mostrou a Abraão que não deveria matar o seu filho. Abraão entregou o seu filho ao Senhor, ali ele tinha um simbolismo, logicamente era Jesus que estava sendo representado ali. Um cordeiro da provisão foi dado e morreu no lugar de Isaac, mas depois, no tempo em que Jesus veio, não foi o cordeiro mais que morreu, mas foi Jesus que morreu no lugar de todos os cordeiros que eram sacrificados, e acabaram-se as matanças de animais no sentido sacrificial de oferenda, porque Jesus substituiu este sacrifício. Mas as primícias, elas eram entregues então ao Senhor, colocado em primeiro lugar, era dado importância, ninguém poderia consumir as primícias, ninguém poderia resgatar as primícias, porque era santidade ao Senhor. Como eu disse, se eu vou ler aqui, seriam muitos textos, mas quero falar, inclusive, nesse sentido de valor de primícias, no próprio filho. Quando, por exemplo, Deus decidiu ferir o primogênito do faraó do Egito, ele disse, lá inclusive Salmo 78, 51, Salmo 105, 36, que Deus feriu a força do Egito ou do faraó, porque Israel, que era a primícia de Deus, estava sendo escravizado, e Deus queria as suas primícias, ou seja, queria aquilo que era dele, em liberdade, consagrado a ele para adorá-lo. E por isso Deus feriu o primogênito, todos os primogênitos do Egito, para que Israel, que eram primícias ou primogênito de Deus, fosse libertado. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que Jesus é o primogênito, Jesus ocupa o lugar exatamente especial deste filho, e não somente Jesus, mas também todos aqueles que servem Jesus. Romanos 8, 23, por exemplo, diz que nós que temos as primícias do Espírito, também aguardamos a adoção e a redenção do nosso corpo. E não somente na primeira aliança ou no Velho Testamento ficou gravado ou marcado a entrega das primícias e esse primeiro lugar que pertencia a Deus, mas também veio para o Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 11, 16, diz que se as primícias são santas, também o resto da massa é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então nós precisamos aprender a entregar a Deus a primeira parte, aquilo que pertence a Ele, para que aquilo que fica conosco é santificado, ou seja santificado, pela decisão da entrega das primícias que nós fizemos em primeiro lugar ao Senhor. Eu vou repetir esse texto porque ele é muito importante. Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Logicamente, falando de Jesus e Israel, ou de Israel a Jesus, nesta ligação pessoal, ali de identificação, mas também a todo aquilo que nós damos a Deus em primeiro lugar, aquilo que fica conosco é abençoado, porque nós separamos em primeiro lugar aquilo que pertence a Deus. E alguns textos do Novo Testamento chamam os crentes de primícias e separados como primícias. Por exemplo, Romanos 16, 5, diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai Epêneto, o meu amado, que é as primícias da acácia em Cristo. E quando Paulo falou sobre ressurreição, em 1 Coríntios 15, o versículo 20, ele diz assim, olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que ressuscitaram. Versículo 23 diz assim, cada um ressuscitará na sua ordem. Cristo foi primícias na ressurreição e depois os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Ou seja, então, Cristo ressuscitou como primícia daqueles que morreram e a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição
a importância bíblica dada a isso. Tiago 1,18 diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias de suas criaturas. E Apocalipse, ainda no Novo Testamento, né, já finalizando esses textos aqui, iniciais, diz assim: eles são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, lá no livro da revelação de Jesus Cristo, um livro escatológico que aponta para o tempo do fim, mostra que uma alusão possivelmente a meninos, né? Está falando aqui a questão de que eles eram virgens, eram meninos. Eles, possivelmente, os meninos que foram mortos na época de Moisés e os meninos que foram mortos na época de Jesus, exatamente porque procuravam lá no Antigo Egito, Faraó já mandava matar no parto os meninos, né, para que não deixasse crescer. E ali, depois, na época de Jesus, a ordem era para que fossem mortos os meninos de 2 anos para baixo também, porque eles queriam encontrar Jesus, o Messias, e queriam matá-lo. Esses foram separados, ou seja, como primícia. Por que estou dizendo isso? Para nós observarmos o quanto para Deus esta palavra primícias, ou aqueles que são reservados em primeiro, e a primazia tem a sua importância. Quando nós olhamos para o relacionamento de dar a Deus, agora eu quero entrar exatamente dentro desta realidade, de dar a Deus o primeiro lugar. Se Deus é o primeiro, como nós podemos nos relacionar com Ele desta forma, de maneira correta? No texto que nós lemos aqui de Provérbios 3, o versículo 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda. Ótimo. Honra o Senhor com os teus bens, com todos os teus bens. Ótimo. Aí você diz assim: pastor, mas eu sou dizimista. E eu honro a Deus com os meus bens. Os meus bens estão a serviço de Deus. Tudo o que eu tenho está a serviço de Deus. A minha família está a serviço de Deus. Eu estou a serviço de Deus porque eu estou cuidando da minha família. E eu também sou dizimista. Eu separo o meu dízimo e eu consagro, eu entrego a Deus. Aliás, na igreja evangélica nós temos uma realidade assim: muitos irmãos em legalidade e infidelidade, mas em legalidade, cumprem com a entrega do dízimo. E entrega o dízimo e diz assim: eu já fiz a minha parte, já cumpri a minha obrigação. É até entendido como uma obrigação. E nós temos, talvez, que aprender, além do dízimo, o significado das ofertas, o valor das ofertas, porque algumas vezes, eu não estou generalizando, mas algumas vezes as nossas ofertas em relação ao nosso dízimo, elas são insignificantes. E, se eu honro ao Senhor com os meus bens, a segunda parte do versículo diz assim: e como as primícias da tua renda. Então aqui eu quero dizer o seguinte: como que você consagra o seu dízimo a Deus? De que maneira você dá o que você dá a Deus? Porque dar o dízimo a Deus, entregar o que pertence a Ele, é certo, é correto. Mas de que maneira você entrega? Isso é muito importante. Nós podemos observar, e eu quero falar rapidamente sobre dízimo, eu já volto aqui, quero abrir aqui um parêntese para falar sobre dízimo, e dizer o seguinte: alguém diz que o dízimo é da lei. Mas o primeiro dizimista, narrado nas Escrituras, Gênesis 14, 20, fala que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Lá, Abraão estava 430 anos antes da lei. Antes da lei, Abraão foi dizimista. Não tinha nenhuma escritura, nenhum registro, nenhuma ordenança, mas Abraão teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque era uma figura do próprio Deus. Quando você vai lá, em Hebreus capítulo 7, você vai ver que Melquisedeque é uma figura do próprio Deus, não só rei de Salém, o rei da paz, o rei de Jerusalém, mas ele não tinha princípio de dias, nem fim de dias, nem genealogia, e ali, em Hebreus 7, coloca exatamente o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, como aquele sacerdócio que foi de Melquisedeque, que dura para sempre, em que Abraão deu o dízimo a ele. 430 anos depois, lá em Gálatas 3, você vai encontrar principalmente esse texto, Abraão, que ouviu o evangelho lá em primeiro lugar, porque Deus haveria de salvar todas as nações, e Deus fez um pacto com Abraão, não da salvação dos judeus, mas da salvação de todos os povos, de todas as nações da terra, e abençoar todos os povos e todas as nações.
Aí vem a lei. E a lei regulamentou o dízimo. Aí aqueles que dizem que o dízimo é da lei, e porque a lei ela foi cumprida em Jesus e nós fomos livres da lei, precisam voltar em Hebreus. Porque Hebreus 7 diz que aqueles que dão o dízimo aos levitas e aos sacerdotes descendentes da tribo de Levi, dão o dízimo para aqueles que morrem, ou seja, falando de sacerdócios humanos e sacerdócio do tempo da lei e provisório. Mas o próprio texto de Hebreus 7 diz que aqueles que dão o dízimo, como Abraão deu a Melquisedeque, dão o dízimo para aquele que testifica que vive para sempre. E aí o texto diz assim, esse Melquisedeque, que não é da tribo, né? Jesus, que não é da tribo de Levi, e da tribo que Jesus é, a tribo de Judá, nenhum sacerdote há, né? Porque não é uma tribo sacerdotal. Então mostra ali a eternidade do sacerdócio de Cristo, superior ao sacerdócio da lei, ao sacerdócio levítico. E assim eu posso dizer que enquanto Cristo for, o dízimo será. Porque ele é antes do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico teve um período, início, meio e fim, mas o sacerdócio de Jesus Cristo é para sempre. E o dízimo foi dado ao sacerdócio de Jesus Cristo. E você pode ver Gênesis 14 e Hebreus 7, você vai ver isso. Você diz, pastor, mas Jesus não falou sobre dízimo. Falou sim. Se você abrir Mateus 23, 23, Jesus diz assim, vocês cumprem a lei e negligenciam o que é mais importante, a fé, a misericórdia, a justiça. E vocês deveriam dar o dízimo, né? Até porque eles dizem, eu dou o dízimo disso, dízimo daquilo e tal. Jesus diz, olha, vocês deveriam dar o dízimo e também praticarem a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus falou sim. Agora, por que Jesus não ensinou alguém disso sobre dízimo? Porque estava ensinado, porque estava pronto, porque era fato. Pronto, acabou. E aí nós vamos lá, depois de Abraão, eu preciso falar sobre isso, eu vou ser breve aqui, mas preciso falar. Eu vou dizer para você que Abraão foi o primeiro dizimista, e nós não vamos ver na vida de Isaac nenhum texto ali onde diz que ele foi dizimista, embora lá Gênesis 26, 10 diz que ele semeou naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais, então mostra que ele era fiel a Deus e tinha um relacionamento. E a fidelidade de Isaac, ela vai ser vista em Jacó. Porque quando Jacó estava indo embora de casa, porque o irmão queria matá-lo, naquela situação, aquele episódio triste, que ele trapaceou o irmão, e ali houve uma briga, o pai teve que mandar ele embora, ele foi para a casa de um tio que ele não conhecia, o passado dele era tenebroso, o presente era insegurança total, e o futuro era incerto, ele estava do lado de fora de um lugarejo chamado Luz, e ali ele dormiu com a cabeça numa pedra, e ali perdido, perseguido pelos homens, e numa situação assim que ele nem entrou na cidade, porque ele tinha medo, e pousou do lado de fora com a cabeça numa pedra, mas Deus veio ao encontro dele, porque ele teve uma visão, e nesta visão ele viu uma escada, que estava com a base na terra, e o topo tocava os céus, anjos subiam e desciam sobre aquela escada, depois nós vamos ver que aquela escada tem um símbolo de Cristo, porque lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o Filho do Homem será levantado no madeiro e anjos, então serão vistos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E quando ele se acordou, Jacó se acordou daquela visão, ele disse, que lugar terrível é esse? Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Ele viu que ele estava ali, tendo aquela visão, e ele fez um compromisso. Gênesis 22, 28, Gênesis 28, do versículo 20 a 22, ele fez um compromisso, ele diz assim, olha, eu vou fazer um voto agora. Primeiro, se eu for em paz, lá para onde eu estou indo, lá para a casa do meu tio, e lá eu for guardado, Deus me prosperar, Deus me der tudo o que eu preciso, me guardar em paz, se tudo isso acontecer e eu voltar em paz para a casa dos meus pais, a primeira coisa que eu vou fazer, eu faço um voto hoje, a primeira coisa que eu vou fazer, o Deus dos meus pais será o meu Deus. Segunda coisa, ele disse, essa pedra que eu tenho, é tudo que eu tenho. Essa pedra que eu dormi nela, é tudo que eu tenho. Eu vou pegar ela e eu vou fazer dela um marco. Betel, ele colocou o nome naquele lugar, casa de Deus. Que antes aquela cidade, como eu disse, o lugarejo chamava Luz. E a terceira coisa que ele disse, de tudo quanto eu receber, eu darei o dízimo.
E se você for analisar a vida de Jacó, quem ele é, Jacó foi exatamente a pessoa que Deus utilizou, não por aquilo que ele foi, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que Deus é, e aquilo que Deus disse que faria dele, e Deus fez. E Deus trocou a história de Jacó, Deus mudou a história de Jacó, depois, num outro contexto, lá no capítulo 32 de Gênesis, no encontro que Deus teve com ele, Deus mudou o nome dele de Jacó, que é agarrador de calcanhar. Alguém diz que é trapaceiro, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é agarrador de calcanhar. É porque ele nasceu e o nome era dado de acordo com alguma experiência do nascimento, alguma realidade ali. E o nome Jacó significa agarrador de calcanhar. E Deus trocou o nome daquele que vivia pegando no calcanhar e agarrando no calcanhar e correndo atrás para conseguir algo. Deus mudou o nome dele para Israel, o príncipe de Deus. E Jacó foi exatamente o homem que Deus usou para fazer todo o diferencial na vida do seu povo, criar uma nação, né, fazer ali o compromisso de uma aliança com uma nação. Então, por que eu estou dizendo isso? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de gerações, o Deus transgeracional. Se você crê no Deus de Abraão, que era dizimista, no Deus de Jacó, ou no Deus de Isaac, que era dizimista, porque o filho dele diz, o Deus dos meus pais será o meu Deus, pode-se estar se referindo a Abraão, mas também ao pai, a fidelidade e a provisão que ele tinha. E você vai ver que o povo de Israel, por mais perseguido que sejam, por algumas situações antissemitas gravíssimas na história do mundo todo, mas eles são um povo próspero e abençoado, porque eles colocaram Deus e a fidelidade a Deus em primeiro lugar, e quando você é fiel com Deus, Deus sempre é fiel. Continuando aqui, caminhando para a conclusão, eu quero citar, dentro das situações da entrega das primícias, lá no Gênesis ainda, em Gênesis 4, o versículo 3 a 5, mas todo o contexto ali, o que acontece? Nós vamos ler lá em Gênesis 4 que Caim e Abel, eles eram irmãos. Caim era lavrador, cuidava da terra, e Abel criava ovelhas. E o texto de Gênesis 4 diz que no fim de uns tempos, depois de um tempo, lá no final, do que sobrou, Caim levou uma oferta para o Senhor. E Abel, ele pegou o seu primeiro cordeiro, a primícia, ele pegou o seu primeiro cordeiro, o primeiro fruto do seu trabalho, e ele levou de oferta ao Senhor. E o Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta, mas o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Aí existem alguns especuladores que dizem assim, Deus não se agradou de Caim porque não tinha sangue na oferta dele, era a oferta de cereais. Agora, Deus agradou-se de Abel, porque Abel deu o cordeiro, o simbolismo era o cordeiro de Deus, o Cristo e tal. Então, porque havia sangue no seu sacrifício, Deus se agradou. A verdade é que se você ler o contexto, Deus vai dizer assim para Caim, Caim, se você fizesse certo, não seria aceito? Se você fizesse corretamente, não seria aceito? Ele disse assim, olha Caim, você vai ser tentado, mas você tem que resistir à tentação e você tem que fazer o que é certo. Você tem que dominar sobre o seu desejo. E aí eu quero voltar aqui em Provérbios 3:9, a segunda parte que diz assim, com as primícias de toda a tua renda. Primeiro, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como eu entrego o meu dízimo a Deus? Eu recebo o meu salário até o 5º dia útil. Na verdade, como eu sou funcionário da prefeitura, no último dia útil do mês, o salário cai na conta. Mas eu estou citando a realidade de quase todo mundo, recebe até o 5º dia útil, geralmente. Aqueles que têm salário, são empregados, e aqueles que são profissionais liberais recebem diariamente, semanalmente, quinzenalmente, e assim por diante. E depois o tempo da sua retirada. E alguns, inclusive, se perdem, porque não sabem nem quanto ganha, ou seja, aí falta administração. E é preciso, porque a falta de administração pode levar tudo para o buraco. Quando o dízimo cai na minha conta, eu pago as contas, pago aqui, pago lá e tal, e separo, aí depois, no final do mês ou algum dia, eu vou fazer as contas, tudo que eu paguei, sobrou. Se sobrou, eu vou entregar o dízimo.
Se sobrou eu vou entregar o dízimo, então eu estou fazendo como Caim. Eu estou entregando o dízimo porque precisa ser entregue, eu entendo que ele é de Deus, eu vou entregar, eu vou separar, eu vou levar na igreja. Mas eu estou fazendo como Caim, ou seja, do que sobrou, no final de um tempo, no final da colheita, eu vou levar o meu dízimo ao Senhor. Mas se o primeiro lugar é de Deus, e eu entendo que eu preciso honrar a Deus com todos os meus bens e com as primícias da minha renda, e se Romanos 11:16 diz que se a raiz é santa, toda a rama é santa, se uma parte da massa é santa, todo o restante da massa é santo, então eu preciso entender que antes de gastar qualquer coisa do meu salário, do meu dinheiro, eu preciso separar aquilo que pertence a Deus e entregar e consagrar para Deus, para que aquilo que fica comigo seja abençoado, aquilo que fica comigo realmente tenha ali a provisão, a repreensão do devorador, aquilo que a palavra de Deus coloca lá em Malaquias. Mas aí, alguém diz assim, pastor, o importante é que eu faça o que é certo, eu entrego o dízimo de Deus. Sim, é importante fazer o que é certo, entregar o dízimo de Deus é muito bom, e tem muita gente dizimista que poderia ser mais abençoado, além de fazer certo, se fizesse da maneira certa, da maneira correta. Ou seja, eu sou dizimista, então se eu sou dizimista, por que eu vou entregar no fim de um tempo? Por que eu vou entregar depois? Por que eu não faço em primeiro lugar, entendendo que o que é de Deus deve ser colocado em primazia? Aí alguém diz assim, primeiro que o pastor Aparecido não combinou essa mensagem comigo, nem encomendou a mensagem. Eu perguntei para o pastor Aparecido, o que eu vou pregar? Ele disse, sexta-feira eu faço uma campanha de curas, né? E domingo, segundo domingo aqui é primícias, aí você fica à vontade. Hoje eu perguntei para ele, pastor, como que são as primícias lá? Sabe que ele nem me explicou como que funcionam as primícias? Nem sei como que funciona, para você ter uma ideia, porque ele falou lá comigo e tal, mas ele não disse para mim, é desse jeito, é assim e tal. O que eu estou dizendo com você, irmão? Talvez você seja dizimista e Deus tenha abençoado você e você tenha abençoado essa igreja. Olha que bênção. Mas talvez você não seja dizimista e tenha sido abençoado por essa igreja, e mesmo sem você ser dizimista, essa igreja continua existindo. Que diferença faz você ser dizimista ou não ser? Se você não é, não tem feito diferença nenhuma. Agora, se você tomar uma decisão de ser fiel a Deus e ser dizimista, seja nessa igreja ou aqueles que são em outras igrejas, né? E até pessoas que foram daqui, são em outro lugar, e a igreja continua. Ou seja, a fidelidade, o que eu quero colocar aqui para uma realidade pessoal, individual? Quem deixa de ser abençoado por deixar de fazer da maneira correta, não é a igreja. Porque se você não abençoa a igreja, Deus levanta outro para abençoar. A igreja tem sido provida, Deus tem abençoado a sua obra, porque a obra é de Deus. E pode ter certeza disso, que Deus levanta provedores e tem levantado. Amém ou não amém? Eu tenho vivido isso 27 anos no ministério. De repente, um certo momento, alguém que acha que é o dono da igreja ou que sustenta a igreja, e eu vivi essa realidade há 2 anos atrás, alguém que era dizimista na igreja onde eu sou pastor, que dizimava o equivalente a 70% do valor total da arrecadação da igreja. Saiu da igreja. E aí você diz, nossa, e agora como que fica? Todo mundo e tal, porque a igreja do irmão fulano e o irmão fulano, agora ele saiu da igreja, e como que vai ficar? A verdade é que Deus levantou outras pessoas, e outras pessoas substituíram aquele irmão, porque Deus é o Senhor da sua obra. Agora, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, se você deixa de fazer da maneira correta, de repente diz assim, que diferença tem se você dá o seu dízimo no dia 30, ou se você recebe dia 30, ou no dia 5, se você recebe dia 5, ou dá no dia 10, ou no dia 20, que diferença tem? Para a igreja, talvez o pastor falou assim, entrou dentro do mês, paguei as contas, resolveu a igreja, conseguiu honrar com seus compromissos, glória a Deus. Mas na sua vida, se você quiser fazer um propósito e um teste, de separar aquilo que é de Deus em primeiro lugar, você vai ver que há uma diferença muito grande em fazer a coisa certa e da maneira certa. Eu vim na igreja do Evangelho Quadrangular, pela primeira vez, numa terça-feira, de carnaval, era um feriado de carnaval, eu fui no culto na terça-feira. Quando foi na quarta-feira de manhã, eu fui falar com o pastor
Na quinta-feira de manhã eu levei a minha esposa para conversar com o pastor, porque ele pediu que queria conversar comigo com a minha esposa. Quando foi na sexta-feira à noite teria culto, mas na sexta-feira de manhã eu fiz um cheque. Eu era católico romano, eu e minha esposa. Nós éramos funcionários de uma paróquia, secretários. Eu secretário do padre e a minha esposa secretária da paróquia, paroquial. Eu fiz um cheque na sexta-feira de manhã antes de ir no culto. E aquele cheque era equivalente ao meu dízimo. Eu era dizimista na igreja católica, mas o meu dízimo na igreja católica era um dízimo simbólico, porque a igreja católica ela usa um dízimo simbólico, na época era um carnezinho, era 1% do salário mínimo. Mas aquele dízimo que eu fiz o cheque e eu fui levar, eu levei para a Rosilene, o pastor Aparecido conhece muito bem, entreguei para ela, a pastora Neucil também. Eu fiz o cheque, escrevi, entreguei para a Rosilene, e eu disse, entrega para o pastor quando ele chegar, porque esse é o meu dízimo. No culto à noite eu fui para a igreja, na sexta-feira, e depois eu não saí mais de lá, depois daquela sexta-feira. Mas eu estou dizendo para vocês assim, eu tenho autoridade de falar sobre dízimo, porque o meu dízimo chegou na igreja do Evangelho Quadrangular antes de eu chegar. E olha, irmãos, eu quero terminar o momento da palavra, e eu quero desafiar você a fazer um teste, até porque não teste com Deus, mas com você. Ah, pastor, mas não pode testar Deus? Pode, mas testando Deus você vai testar a sua fé e não Ele. Porque Deus, é soberano, é aquilo que Ele é. E quando nós vamos para o texto de Malaquias, Deus diz assim, do versículo 8 ali e tal, tem um momento que Ele diz assim, trazei todos os dízimos e ofertas alçadas na minha casa, para que não falte nada na minha casa. Então, assim, olha, você deve entender que você faz parte do projeto de Deus, de ser dizimista e de ser ofertante, de trazer as suas ofertas. Pastor, como que eu posso ser ofertante de primícias? Cada pastor ensina de uma forma, siga a orientação do seu pastor. Mas alguns pastores vão dizer assim, olha, no primeiro momento você vai separar uma oferta especial, divide o teu salário por 30 e pega o primeiro dia do teu trabalho e entrega como oferta de primícias ao Senhor. Se de repente tem uma outra forma, uma outra maneira, separe uma oferta especial, ou seja, a primeira colheita, o primeiro fruto, o primeiro valor, e entrega o seu dízimo de maneira a ser a primeira entrega, a primeira consagração, o primeiro dinheiro que você usa, para depois você pagar as suas contas e tudo aquilo que você precisa. Dias atrás eu ouvi uma pessoa dizer, um líder, dizendo que fazia 4 meses que não estava conseguindo, não membro da minha igreja, de um ou outro lugar, mas conversando comigo, abrindo o coração, e eu entendi ele, ouvi a palavra dele, e eu estou apenas partilhando com você, não para julgá-lo, mas para dizer a atitude que muitas vezes tomamos. Essa pessoa diz assim, fazia 4 meses que não estava conseguindo consagrar o dízimo, porque as coisas apertaram, tudo subiu, as situações e tal, tinha que trabalhar fora, gastava combustível subiu, e não estava conseguindo consagrar o dízimo. Aí eu simplesmente disse, por quê? Você está fazendo do dízimo aquilo que sobra. Você está tomando a atitude errada, ou seja, você decidiu pagar as suas contas primeiro, e depois se sobrar você dá o dízimo. Como o diabo não deixa sobrar, porque ele é o devorador, você não vai entregar o dízimo, porque Satanás não tem interesse que você seja dizimista. E você começou errado, porque usando o seu dinheiro, usando o dinheiro do dízimo, de consagrar o dízimo para pagar as suas contas particulares, você vai chegar um momento que você não vai conseguir pagar as suas contas particulares, e olha lá se isso já não está acontecendo. E você não vai ter a bênção de Deus naquilo que você precisaria ter, entregando a parte que pertence a Deus. E lá, em Malaquias, voltando aqui para encerrar, Deus diz assim, e por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Ele diz assim, eu abrirei a janela dos céus e derramarei abundância sobre vós. Ainda ele diz, haverá diferença entre aquele que serve a Deus. E outra coisa, em uma versão de Bíblia que eu gosto, Deus diz assim, em Malaquias 3, vocês vão experimentar da minha bênção, vocês vão provar de mim. Fique em pé. Eu quero desafiar você a fazer um voto com Deus. Lembre-se que Jacó fez um voto com Deus.
E se eu estivesse no seu lugar, eu me interessaria pela história de Jacó e estudaria os acontecimentos que houve na vida dele depois que ele fez o voto com Deus. E quanto prosperou Jacó, mesmo o tio dele sendo mais trapaceiro, se é que pode usar essa palavra se aplicando a Jacó, porque muitos usam. Mesmo o tio Labão sendo um cara terrivelmente trapaceiro. Todas as vezes que o Labão, o enganador, todas as vezes que o trapaceiro Labão mudava o salário de Jacó, Deus mudava a bênção para o lugar onde estava o salário de Jacó. Se você for fiel a Deus, a bênção, você não vai correr atrás dela. Ela, a bênção, vai correr atrás de você. O dia que Jacó decidiu ir embora, que ele decidiu voltar e pegou tudo que era dele, um determinado momento, o filho de Labão, olhando para a realidade de Jacó que estava indo embora, ele disse para o pai dele: pai, Jacó está indo embora, está? Deixa ele ir, deixa ele ir embora, deixa ele sumir. Diz: pai, mas você não está entendendo. Jacó está indo embora, mas as galinhas estão indo com ele, os cordeiros estão indo com ele, os cabritos estão indo também, os servos estão indo também, tudo está indo embora com ele, tudo está seguindo ele. Se você servir a Deus e for fiel a Deus, a bênção de Deus ela vai te acompanhar. Pai, a glória é tua, a honra é tua, tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Nenhum de nós te pagamos nada, e nenhum de nós te damos nada, porque primeiro foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos deu a vida, e é o Senhor que nos tem dado a provisão. O pão nosso de cada dia tem sido uma realidade na nossa vida. E como reconhecimento de que o Senhor é Deus e nós somos o teu povo, nós queremos dar ao Senhor na nossa vida o lugar que pertence ao Senhor, que é o primeiro lugar. E nós queremos amá-lo, adorá-lo de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade, e queremos dar ao Senhor, não a mamão, não aquilo que domina sobre nós e nos escraviza, mas ao Senhor que nos dá provisão e nos liberta e nos abençoa. Nós queremos dar ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. E quando nós falamos do nosso dinheiro, do nosso salário, nós estamos falando da nossa vida. Sim, a nossa vida. Porque é a nossa vida que nós damos lá no trabalho, dia após dia, nós envelhecemos lá, nós nos desgastamos no trabalho, e em troca da nossa vida entregue ao trabalho, nós recebemos o salário, que é o sustento para a nossa vida, para que nós continuemos trabalhando. Então, o dinheiro que nós temos e que nós levamos no altar não é um simples papel moeda, não é um senhor que domina a nossa vida, não. Mas é a provisão de Deus que nos sustenta, é a nossa vida que nós consagramos diante do altar, para que suba como fumaça de cheiro suave, agradável, aprazível ao Senhor, que chegue ao Santo dos Santos, às tuas narinas, e que desça como resposta diante do teu povo, porque o Deus que dá pão a quem come e dá semente a quem semeia, é o Deus que faz com que novas semeaduras e novas colheitas aconteçam sempre na vida do teu povo. Nós oramos agora em nome de Jesus. Pai, eu consagro agora a vida de pessoas que estão fazendo votos, de hoje, a partir de hoje, dia 12 de setembro, até o dia, Pai, em que o Senhor permitir que respiremos e que vivamos aqui, que nós venhamos dar ao Senhor na nossa vida o primeiro lugar, o lugar que te pertence, primeiro Deus, e as outras coisas, tudo aquilo que nós precisamos, nos serão acrescentadas. Nós cremos, ó Deus, na tua bênção e na tua provisão. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, e nós repreendemos, ó Deus, eu repreendo agora, eu sinto pelo teu poder e pelo teu Espírito de repreender
toda palavra contrária à tua palavra, todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito roubador. A tua palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eu declaro esta vida de abundância sobre a vida do teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?